como você faz pra dar atenção igualmente pros 4? Porque são 4 bebês ainda, né? Gente, é uma loucura. É viver com intensidade, eu falo, né? Porque 4 crianças, 4 mundos diferentes, personalidades. Mas é muito legal porque quando você aprende a forma como cada um se sente amado, no caso a linguagem do amor, fica muito mais fácil você saber como a criança se sente amada. Então você divide o seu tempo ali, programa o meu dia, e aí eu consigo dar atenção para todos. O que ela de uma forma precisa? igual. Agora Exatamente. me conta desde o Conta. comecinho. Você sempre quis ser mãe? Não. Olha que coisa. Olha só, na verdade... Tem 4 filhos. 4 filhas. Eu me descobri na primeira gestação. É como se tivesse aflorado algo em mim, sabe? Despertado algo novo. E eu me encontrei, eu me achei. Falei, gente, eu tinha que ser mãe. Nasci Esse é o pra meu isso. mundo, esta é a minha vida. Eu nasci Você pra nasceu gerar. pra isso. Nasci Que pra gerar. coisa linda. E aí, através do primeiro filho, eu me descobri e senti essa essência, esse gostinho. E aí foi embora, né? Agora, a primeira gestação, conta um pouquinho do processo. Como é que foi? Se vocês programaram, como é que foi sua gestação? Como foi com o primeiro filho tudo, até a amamentação? Olha só, primeira gestação foi um susto, porque não foi programado, né? Eu e meu marido, nós namorávamos ainda. E eu estava viajando o mundo, eu trabalhava como modelo. E aí, o último ano, antes de eu ficar grávida, eu fiz 4 países, morei em 4 países. Era como se Deus falasse assim, minha filha, estou te preparando para algo novo. Eu nunca tinha feito 4 países em um ano. E foi muito intenso. E aí, eu vim para o aniversário dele, no Brasil, no último... Antes de vir para o Brasil, eu estava na Turquia. E aí, vim para o aniversário dele e aconteceu. E aí, eu fiquei grávida, foi um susto. E eu fiquei, meu Deus, né, mas... Não era isso que eu queria agora, hora, né? Eu estava planejando, sonhando a minha carreira. Você tinha quantos anos? Tinha 23, 2. Novinha. Super nova. Ô, gente, eu falo que se eu tiver mais um filho, eu esqueço meu nome. Porque Eu imagino que esquece você tudo. sentiu um pouco disso? Não, até hoje. De memória? Eu não sei quando volta. Meu Deus. Eu tô entre a maternidade e a menopausa, ou seja, eu tô, minha filha, eu não sei, não... Gente, eu achava que era brincadeira, tá? Não é. Não, Gente, A gente é muito esquece real. tudo. Às vezes eu tô tentando concluir um raciocínio e eu já penso, meu Deus, eu vou esquecer a palavra. Vou esquecer a palavra. É desse Acredito. jeito. E quando me perguntam a data de nascimento de todos, eu, calma aí, gente. Eu esqueço, imagina você. Ainda bem que tem 2 que você quer que é a mesma data, né? Exatamente, facilita. Pra dar uma ajudada. Facilita, Pelo amor isso de é Deus. maravilhoso. E aí foi uma surpresa e um medo, né? Porque a primeira gestação, né? Eu muito novinha, sem saber de nada, então veio carregado de medos, Mas inseguranças. eu lembro que você treinou até o final, você foi super ativa, Sim, assim, né? graças a Deus, né? Tive uma rede Foi saudável a sua gravidez? super saudável, assim. Você passou mal? No finalzinho eu tive Covid. Ai, Peguei tadinha. Covid com 6 meses. Calma, o Theo tem 5? Hotel tem 4. 4. 4. Vai fazer 5 agora. Ah, Mês então que é a vem. mesma idade da Bia. É isso. É bem Foi pertinho. juntinhos. Porque eu lembro que a gente tava grávida juntas. Sim. Sim. E aí eu peguei Covid, aquela cepa, aquela primeira, sabe aquele primeiro grupo do Brasil lá? Sei. Então nós Você estávamos participou desse grupo? E aí Você ficou ruim? Nossa, eu fiquei muito ruim. E aí eu chegava no hospital e falava assim, gente, doutor, eu não sinto cheiro, não sinto sabor. E ele, não, isso não é sintoma do Covid, fica tranquilo. Doutor, mas eu tenho um pouco de falta de ar. Sua barriga tá crescendo, é normal, gestação as mulheres ficam com falta de ar. Só que aí, no início era tudo muito novo, né? Sim. E aí depois a gente foi entender que era algo muito grave, mas graças a Deus passamos ilesos. Ai, amém. Mas você não chegou a passar mal, tipo, enjoo? Eu fiquei muito deitada nesse tempo que eu tava com Covid, né? Ainda bem que deitada, você debilitadinha. repousou, Mas nada de, tipo, meu Deus, baixou a saturação, tem que correr para oxigênio, não. E eu lembro que a amamentação também foi super tranquilo naquilo de que o começo Olha só, desafiador. Eu já vi muito, a gente ouve muitos relatos de mulheres, né? Sim. Mas graças a Deus foi muito tranquila, sabe? O meu peito teve aquelas fissurinhas, as rachaduras, né? Mas aí eu tratei logo no início com laser, as pomadinhas que me indicavam, tomava sol. Com a teta pra fora. Com a teta pra fora. Com a teta pra fora. Botando a teta pra jogo, né? Literalmente. Sabe o que eu fazia no apartamento? Porque quando a Bia nasceu, eu morava no apartamento. Eu cortei uma camiseta,
Só Só com com o bico o do bico. pé. É, porque eu queria tomar sol na varanda, né? E aí como é que eu ia ficar? Com a Claro. teta de fora no lava? Então eu Você ficava achava assim. você achou que só com o bico de fora você não ia causar? Eu acho que rolou. Rolou, tá. eu ficava lá deitadinha assim, ó, no chão, todo sol. A camiseta da mesma cor, né? Vai dar uma ajuda, né? Meu Nossa. Deus. Agora me Muito. conta uma coisa, o parto foi normal? Foi cesárea? O parto do Theo e da Nanda, que foram os 2 primeiros, foram normais. E eu tive uma rede de apoio que me orientou, me explicou, me ensinou, né? Eu busquei conhecimento também e eu me preparei para isso. E foi maravilhoso. Foi Foi. uma conexão, assim, surreal, tanto com o bebê, com o meu marido. Eu acho que nós nos aproximamos ainda mais. Foi uma uma conexão troca, muito né? linda, uma E troca foi um maravilhosa. parto difícil? Foi um parto... Olha, foram 11 horas de trabalho de parto, mas nem sempre o trabalho de parto é dor, né? Fase ativa foram 4 horas e Dos dói, dois, isso? dói muito. Da Nanda foi um pouco menos, que eu tive que tomar ocitocina natural Sim. pra ir mais rápido, porque ela estacionou lá e não queria mais dilatar, o negócio não ia. Aham. E aí tive E que... dói, né? A gente tá falando isso hoje. Nossa, A gente tava gente, falando, é. ocitocina sintética dói demais. Não. Óbvio que o parto dói, tudo, né? Mas a hora que põe é a hora que eu achei que eu tava Gente. indo pro outro plano já. Adoro. Meu Deus. É. Adoro. Foi isso aí, eu concordo. Mas aí você amamentou super bem. Você amamentou quanto tempo? Eu amamentei o Theo 2 Theo. anos e a Nanda 1 ano e 9 meses. E foi um desmame, assim, tão gostoso. Natural. Eu tinha tanto medo, Tatá, disso, sabe? Porque a gente amamentando ali é uma conexão doida, né, Surreal, gente? é. E aí eu fui E a gerando gente vai esse se medo. viciando nisso, e não, bom, eu não queria parar, né? Nem eu. E aí eu ficava, meu Deus, quando chegar o momento que eu tenho que deixar de amamentar, né? Porque eu preciso fazer as minhas coisas, a criança vai crescer, se desenvolver, faz parte do crescimento, né? Faz parte. E aí era uma coisa que eu orava também, eu falava, Senhor, eu não quero sofrer com isso. Poxa, eu tô vivendo a maternidade de uma forma tão leve. Mas graças a Deus foi muito leve. Foi muito leve. Ele foi deixando de pedir e eu deixando de oferecer. Claro. E aí depois passou um dia, passou outro dia, quando eu fui Ai, ver. Porque às vezes tem legal. isso, né, gente? Às vezes a criança já tá se desligando e a gente não consegue se desligar. Exatamente. Então a gente começa a oferecer e pega a criança e põe no peito. Na verdade, é uma doencinha nossa, É, né? exatamente. Que a gente Inconscientemente, né? A gente na ali, terapia. É. né, segurando o desenvolvimento, que a criança quer voar. E a gente, não, meu filho, vem cá, mamãe. É. Nossa, mas quando eu fiz o desmame da Bi e do Caio, eu que quis mesmo. Falei, ó, agora não tem mais. Aham. Tá aqui, se você quiser, tá aqui a mamadeira. E os dois de boa, tá bom. Sério? Sim. Que bênção. Que ótimo. Muito Maravilha. de boa. Muito de Meu boa. Deus, Porque eu o tava- desmame acho quando que- é sofrido é muito ruim. Então, tava mas eu muito acho que eu resolvida. tava muito tranquila. Então eu falei, tipo, acabou, não tem mais. E Facilitou. se a gente parar pra pensar, eles acreditam em tudo da Que a gente, gente né? fala, Claro, em tudo que a com gente fala. certeza. Então eu falei, ó, acabou o TT da mamãe, não tem, tá aqui a mamadeira. E os dois, Pronto. Que de bom. boa. Foi muito tranquilo. Nossa, E que eu ótimo. tava com medo, porque, gente, tem um negócio, coloca café, coloca ketchup, fala que é sangue, coloca eu não quero fazer nada. Fala que Sangue. machucou, fala que não tem fala mais. que machucou, Ai. tem várias... Tem uma galera que fala umas várias coisas assim. dicas, E eu tinha medo, eu não queria. Eu falava, não, eu não sou contra isso, não quero... Eu morria de medo também. Imagina colocar um café, a criança Não. sentir o gosto. Que Horroroso. absurdo, Nossa, falar que que é sangue, dó, que que tá dodói. dó. E vai achar que é ele que machucou. É, Nossa, nossa, tô machucando minha Abordagem mãe. péssima. Começou mal. É. Mas tem essas Credo. Nossa. dicas aí.